Seja muito bem-vindo ao canal Invenções e Inovações. No episódio de hoje, você vai conhecer ideias surpreendentes que ainda estão longe dos holofotes, mas têm potencial para mudar a forma como vivemos, trabalhamos e enxergamos o futuro. Prepare-se para descobrir tecnologias criativas, soluções inteligentes e projetos inovadores que quase ninguém comentou, mas que merecem atenção agora. Fique até o final, porque cada invenção revelada aqui prova que o próximo grande avanço pode estar surgindo exatamente neste momento, longe das manchetes, esperando para ser descoberto por você. Isso não deveria existir nesse formato, mas existe, e funciona exatamente como foi projetado para funcionar. O Walk Car surge como uma resposta direta a um problema urbano específico, mensurável e recorrente: o deslocamento de curta distância em cidades densas, onde trajetos pequenos consomem tempo, energia e espaço desproporcionalmente grandes. Desenvolvido pela empresa japonesa Coco Motors, o dispositivo adota uma abordagem técnica extremamente objetiva. Ele não tenta substituir carros, bicicletas ou patinetes. Ele ocupa um intervalo preciso entre caminhar e utilizar um veículo maior. Visualmente compacto, com estrutura de alumínio de alta resistência, o Walk Car pesa cerca de 2,9 kg, o suficiente para ser transportado em mochilas, bolsas ou pastas sem alterar a rotina do usuário. A engenharia do sistema prioriza estabilidade e controle corporal. 4 pequenas rodas são posicionadas para manter equilíbrio mesmo em superfícies urbanas irregulares, enquanto sensores internos interpretam a inclinação do corpo para controlar a aceleração, frenagem e direção. Não há alavancas complexas, nem interfaces manuais intrusivas. O corpo se torna o comando. Em termos de desempenho, o Walk Car atinge até 10 km por hora e oferece autonomia média de 7 km por carga, números calculados para trajetos urbanos curtos, como deslocamentos até estações de transporte público, escritórios ou centros comerciais. A proposta não é velocidade máxima, mas eficiência funcional. Por operar de forma silenciosa, sem emissão de poluentes e com baixo consumo energético, o dispositivo se encaixa em políticas modernas de mobilidade sustentável. O Walk Car não promete revolução abstrata. Ele executa uma função clara com precisão técnica, mostrando como soluções ultracompactas podem redesenhar a experiência do deslocamento urbano diário sem exigir grandes mudanças de infraestrutura. O Aquan AV-500 é um dispositivo médico portátil desenvolvido para resolver um problema clínico específico: a dificuldade de visualização venosa durante procedimentos de acesso vascular. Utilizando tecnologia de luz infravermelha, o equipamento projeta em tempo real a estrutura das veias diretamente sobre a pele do paciente, aumentando a precisão e reduzindo erros. O princípio de funcionamento baseia-se na diferença de absorção da luz infravermelha pelo sangue em comparação aos tecidos ao redor. Sensores capturam essa variação e a transformam em um mapa digital de alta definição da rede vascular. O resultado é uma visualização clara, especialmente útil em casos de acesso venoso difícil. O design leve e portátil permite uso em hospitais, clínicas, unidades de emergência e ambientes móveis de saúde. A interface foi projetada para exigir treinamento mínimo, reduzindo a curva de aprendizado e o tempo de procedimento. O impacto clínico é direto: menos tentativas de punção, menor desconforto para o paciente e maior eficiência operacional para profissionais de saúde. O AV-500 é particularmente valioso para grupos como crianças, idosos, pacientes obesos ou desidratados, nos quais a localização de veias é mais complexa. Ao reduzir intervenções repetidas, o dispositivo contribui para uma experiência médica mais humana e segura. O Aquan AV-500 não introduz um novo procedimento, mas aprimora um processo essencial e cotidiano, demonstrando como tecnologias ópticas aplicadas de forma precisa podem elevar padrões de atendimento clínico sem aumentar complexidade operacional. O Girafa Nap One foi concebido a partir de uma necessidade fisiológica amplamente documentada, mas pouco atendida em ambientes urbanos modernos: a recuperação cognitiva por meio de cochilos curtos durante o dia. Desenvolvido pela empresa japonesa Koyoju Plywood Corporation, o dispositivo adota uma solução técnica incomum ao permitir que o usuário durma em pé, mantendo o alinhamento corporal e distribuição equilibrada do peso. A estrutura foi projetada para suportar cabeça, nádega
nádegas, canelas e pés por meio de apoios acolchoados estrategicamente posicionados, reduzindo tensão muscular e evitando colapsos posturais. O interior da cápsula é ajustável, permitindo controle de iluminação, ventilação e isolamento acústico, fatores essenciais para induzir descanso profundo em períodos curtos. O design externo segue duas abordagens distintas. A versão Forest utiliza madeira e referências visuais associadas a saunas e ambientes naturais, enquanto a versão Spácia adota uma estética futurista inspirada em cápsulas espaciais. Ambas priorizam higiene e ergonomia, com assentos laváveis e apoios de braço ajustáveis em altura. O Girafa Nap One foi pensado para espaços compartilhados como escritórios, aeroportos e cafés, onde deitar-se não é viável, mas a fadiga mental compromete desempenho. Estudos indicam que cochilos breves melhoram concentração, reduzem estresse e aumentam produtividade. O dispositivo não promete conforto doméstico, mas eficiência funcional. Com reservas iniciadas em janeiro de 2024, o Girafa Nap One representa uma resposta técnica e cultural a rotinas de trabalho intensas, integrando design, ergonomia e bem-estar em um sistema compacto e controlado. O Voat Smartwatch parte de uma premissa técnica incomum: eliminar a dependência direta do smartphone sem comprometer conectividade, comunicação e usabilidade. Em vez de atuar como acessório complementar, o dispositivo foi projetado para assumir funções tradicionalmente associadas a telefones móveis. Ele integra conectividade LTE, GPS e um fone de ouvido Bluetooth destacável em um único corpo compacto, redefinindo o papel do smartwatch no ecossistema digital pessoal. A tela AMOLED de 1,3 polegadas oferece alto contraste e boa visibilidade em diferentes condições de luz, enquanto o processador ARM Cortex A53 garante fluidez nas operações básicas, como chamadas, navegação e uso de aplicativos integrados. O elemento mais distintivo está embutido no aro do relógio, um fone Bluetooth removível que pode ser utilizado de forma imediata, sem necessidade de acessórios adicionais. A bateria de 530 mAh fornece cerca de 3 horas de tempo de chamada, e o próprio relógio funciona como base de recarga para o fone, criando um sistema fechado e funcional. O design também incorpora personalização estética, permitindo a troca dos aros em 4 cores diferentes, sem interferir na estrutura eletrônica. Pensado para usuários que buscam autonomia tecnológica, o Voat se adapta a atividades físicas, rotinas urbanas intensas e situações em que carregar um telefone não é prático. Lançado inicialmente por meio do Kickstarter, o dispositivo se posiciona como um experimento bem-sucedido de convergência entre comunicação móvel e design vestível, demonstrando como a miniaturização pode expandir funções sem sacrificar eficiência operacional. O Amphibus foi desenvolvido com um objetivo técnico claro: eliminar a fronteira operacional entre transporte terrestre e aquático em contextos urbanos reais. Criado pela empresa DVV Media, sediada em Nijmegen, nos Países Baixos, o veículo não nasceu como protótipo experimental, mas como solução funcional para travessias curtas, onde balsas tradicionais impõem custos de tempo, infraestrutura e logística. A engenharia do Amphibus parte de uma base automotiva consolidada, com chassi derivado de plataformas Volvo, o que garante conformidade com normas rodoviárias, robustez estrutural e previsibilidade mecânica. Em ambiente terrestre, o veículo atinge velocidades de até 97 km por hora, desempenho equivalente ao de ônibus urbanos convencionais. Ao entrar na água, o sistema de propulsão náutica é ativado, permitindo navegação a aproximadamente 12 km por hora, suficiente para rios, canais e áreas portuárias. Testes realizados no porto de Roterdã demonstraram estabilidade mesmo sob ondas geradas por rebocadores e navios de carga, validando o projeto em condições reais. Embora tenha sido avaliado como substituto do serviço de balsa no rio Clyde, o Amphibus não foi adotado nesse contexto específico. Ainda assim, encontrou aplicação bem-sucedida no turismo, operando rotas que conectam aeroportos, centros urbanos e canais históricos na Holanda. O principal valor técnico do Amphibus está na continuidade operacional. O passageiro não troca de veículo
veículo não espera embarque separado e não depende de infraestrutura aquática dedicada. Ele representa uma aplicação madura da engenharia anfíbia, demonstrando como veículos híbridos podem sair do campo conceitual e operar de forma eficiente em sistemas de mobilidade integrada. O Fish Eagle é um drone subaquático desenvolvido para operações técnicas em ambientes aquáticos, onde visibilidade, autonomia e controle preciso são fatores críticos. Projetado para inspeções submersas, monitoramento ambiental e atividades industriais, o equipamento combina alta potência luminosa com capacidade de manobra refinada. A câmera de ultra grande angular de 176 graus permite ampla cobertura visual, reduzindo a necessidade de reposicionamento constante. Para ambientes de baixa luminosidade ou águas turvas, o sistema conta com 4 luzes LED, que fornecem até 10.000 lumens, iluminando grandes áreas com clareza operacional. O conjunto energético utiliza um sistema de bateria dupla, cada uma com 72 Wh, oferecendo até 2 horas e meia de tempo contínuo de mergulho. As baterias podem ser trocadas rapidamente sem desligar o equipamento e atingem 90% de carga em aproximadamente 1 hora, minimizando interrupções. O sistema de propulsão é composto por 6 propulsores de liga de alumínio anodizado, que aumentam a velocidade subaquática em cerca de 30% e melhoram a eficiência energética em 50%, além de garantir estabilidade em correntes variáveis. O Fish Eagle é utilizado em inspeções industriais, pesquisas científicas e operações de segurança aquática, onde falhas de imagem ou controle não são aceitáveis. Com preço aproximado de $6.499, ele se posiciona como uma solução profissional premium, priorizando desempenho consistente e confiabilidade técnica em ambientes submersos exigentes. O Ajax Light Switch foi projetado para redefinir a função básica do interruptor de luz dentro de ambientes inteligentes. Desenvolvido pela empresa Ajax Systems, o dispositivo combina controle de iluminação, automação residencial e design minimalista em um único componente. Disponível em versões One Gang e Two Way, ele se adapta a diferentes configurações elétricas sem exigir alterações estruturais complexas. A superfície sensível ao toque ocupa grande parte do painel frontal, permitindo acionamento preciso e intuitivo. Um sistema de iluminação LED suave facilita o uso em ambientes com pouca luz, enquanto a capacidade de responder a gestos sem contato amplia a acessibilidade e reduz desgaste físico. Essa funcionalidade é particularmente relevante em ambientes onde higiene é prioridade, como cozinhas e hospitais. O Ajax Light Switch vai além do controle básico de ligar e desligar. Ele permite a criação de cenários automatizados, como o fechamento de cortinas, simulação de presença humana e acionamento simultâneo de múltiplos dispositivos. A comunicação sem fio é realizada por meio da tecnologia proprietária Jeweler, que garante conexão estável e segura com o Ajax Hub em distâncias de até 1.100 metros em campo aberto. Outro aspecto técnico relevante é a facilidade de instalação. O dispositivo não requer fio neutro, oferece controle de intensidade luminosa e possui proteção child-proof, aumentando a segurança doméstica. O Ajax Light Switch não se apresenta como um acessório isolado, mas como parte de um ecossistema de automação integrado, demonstrando como componentes aparentemente simples podem assumir papel central em casas e escritórios inteligentes. O Wave Flyer Voller é uma embarcação elétrica equipada com tecnologia de hidrofoil, projetada para reduzir drasticamente o atrito com a água ao elevar o casco acima da superfície durante a navegação. Esse princípio técnico permite maior eficiência energética, menor consumo e uma experiência de condução silenciosa e estável. O design foi pensado para acomodar 2 pessoas, com assentos baixos que aproximam o usuário da água, criando uma sensação imersiva sem comprometer o equilíbrio. A propulsão é gerenciada pela plataforma Wave Drive, responsável por fornecer aceleração progressiva e controle preciso mesmo em velocidades mais altas. O modelo padrão oferece até 1h30 de autonomia, com alcance aproximado de 35 km, adequado para passeios recreativos e deslocamentos costeiros curtos. A versão topo de linha amplia significativamente essas capacidades, chegando a 4 horas e meia de uso contínuo e alcance de até 100 km.
km. Essa variação permite adaptar o veículo a diferentes perfis de uso, mantendo o foco em eficiência e sustentabilidade. A navegação por hidrofoil reduz impacto ambiental ao minimizar ondas e ruído, tornando o Voller adequado para áreas sensíveis. Com preços que variam entre $49.990 e $99.990, o Wave Flyer Voller se posiciona no segmento premium de lazer náutico. Ele representa uma aplicação avançada de engenharia hidrodinâmica em embarcações pessoais, combinando inovação técnica e experiência de navegação refinada. O Electricity Big Six é um houseboat inflável movido a energia solar, projetado para lazer aquático com foco em sustentabilidade e eficiência energética. Reconhecido internacionalmente, o modelo venceu um prêmio solar na primeira competição mundial de barcos elétricos realizada em Veneza em 2021 e figura como candidato ao Gustave Trouvé International Electric Boat Awards. A embarcação foi projetada para acomodar até 6 pessoas, oferecendo 12 metros quadrados de área de convés, 6 metros quadrados de teto e mais de 2 metros de altura interna, garantindo conforto e mobilidade. Janelas resistentes às intempéries e toldos solares protegem contra a exposição prolongada ao sol, permitindo uso contínuo em passeios mais longos. O Big Six pode ser equipado com motores externos de 1 kW, alcançando velocidades de até 4 nós, ou com motores de 3 kW, que elevam a velocidade para cerca de 7 nós. Essa flexibilidade permite adaptar o desempenho a diferentes contextos de navegação. O sistema inflável reduz peso e facilita transporte e armazenamento, enquanto a propulsão elétrica elimina emissões diretas e reduz ruído. Com preço aproximado de $14.700, o Electricity Big Six se posiciona como uma alternativa acessível dentro do segmento de embarcações sustentáveis. Ele não busca desempenho extremo, mas equilíbrio entre conforto, autonomia e impacto ambiental reduzido, representando uma abordagem prática para lazer aquático alinhado a princípios de energia limpa. O Vanderhaal Venice é um triciclo automotivo classificado como Autocycle, desenvolvido para oferecer uma experiência de condução esportiva em um formato não convencional. Seu design combina referências visuais de roadsters clássicos do início do século XX com engenharia automotiva moderna. Equipado com um motor turbo de 1,5 litros, o Venice entrega 194 cavalos de potência, proporcionando aceleração vigorosa aliada a uma estrutura leve, o que resulta em excelente relação peso-potência. Essa configuração torna o veículo ágil tanto em ambientes urbanos quanto em rodovias. O interior foi projetado para oferecer conforto compatível com o segmento premium, incluindo bancos aquecidos, sistema de áudio Bluetooth, controle de cruzeiro e acabamentos refinados. Externamente, o Venice utiliza rodas polidas de 18 polegadas e oferece opções de cores sofisticadas, enquanto o interior pode ser configurado com acabamento Tanvex. O modelo 2023 parte de um preço base aproximado de $299.950, posicionando-se claramente como produto de nicho. As versões GT e GTS elevam ainda mais o padrão, com melhorias de desempenho e acabamento que aproximam o valor de $339.950. O Vanderhaal Venice não foi concebido para produção em massa, mas para um público que valoriza exclusividade, design e engenharia diferenciada. Ele exemplifica como formatos alternativos podem coexistir com padrões automotivos tradicionais sem abrir mão de desempenho e sofisticação. E essas foram algumas das invenções mais impressionantes que ainda não viralizaram, mas que mostram claramente para onde o mundo está caminhando. Muitas dessas ideias começam discretas, longe da mídia e das grandes empresas, mas carregam um potencial enorme para transformar o nosso dia a dia nos próximos anos. Se você curtiu esse conteúdo, continue acompanhando o canal Invenções e Inovações, porque aqui você sempre vai descobrir tecnologias surpreendentes antes de todo mundo. O futuro não aparece de repente, ele é construído aos poucos, e hoje você acabou de ver um pedaço dele.